Olá! Hoje vamos ter uma delícia de conversa. Meu convidado de hoje é dono de um dos mais reconhecidos restaurantes da nossa cidade. Persistente, batalhador, humilde, natural de Gramado, filho do seu Pedro e da dona Linda, atua no ramo de alimentação há 35 anos. Pai da Grace e do Matheus, é proprietário de um tradicional restaurante italiano em Novo Hamburgo, o Galeto de Itália. Hoje teremos uma conversa de peso com Luiz Carlos Stapassola. Luiz, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder conversar com vocês e passar um pouquinho da minha história, talvez para as pessoas que não conhecem, né? Então, eu estou aí para... O pessoal diz que é restaurante italiano, mas ele não é exatamente italiano, é uma galeteria. É uma galeteria, mas é praticamente A gente italiano enxerga porque... como uma cozinha italiana, né? É comida italiana, porque é o galetinho, o primo canto, que isso aí é uma coisa que veio assim há muitos anos lá de Caxias, começou lá em Caxias e hoje tá espalhado para o Rio Grande do Sul aí, né? Porque é a comida do italiano, que é o galeto, a massa, a polenta, o Quando radite. tinha galeto, porque senão era passarinho. O galetinho é de 27, 28 dias só, né? Pois é. Mas é uma delícia, uma comida extremamente bem resolvida. É uma As comida pessoas leve, vão né? restaurantes, lotam restaurantes, Rio Grande afora, e modelo exportação já, né? Esse modelo sai fora do Rio Grande do Sul também, né? Eu conheço várias pessoas já que tentaram fora do Rio Grande do Sul, tipo assim, São Paulo, Rio de Janeiro, mas não deu certo. Não deu certo. Já pensou em botar uma filial do Galeto Itália em outro lugar, hein? Olha, já cogitei de colocar, sim. Principalmente agora, nos últimos tempos aí, né? Mas daí eu fico pensando assim também, né? Eu já estou hoje com 62 anos. Vou sair daqui, Não né? quer muito mais incomodação? Eu estou tranquilamente, confortável, bem, tranquilo. E eu acho que está na hora de eu começar a aproveitar um pouco a vida também, É né? verdade. Trabalhando desde os 7, 8 anos. Desde agora... os 7 anos trabalhando, Luiz, como é que é essa história? Não, a gente nasceu lá no meio do mato, na roça, então sabe que na roça, com 7, 8 anos, tu começa a trabalhar. Sem dúvida. Tu vai ajudar a tratar um cavalo, tratar um porquinho, fazer alguma coisa, sempre tem. Então, meio-dia trabalho e meio-dia escola. É assim que era na colônia. Sim. Até hoje, né? Aí teve a oportunidade de morar mais no centro, na cidade. Sim, daí como as minhas irmãs, eu tenho 4 irmãs mais velhas, como essas 4 irmãs mais velhas já tinham vindo para a cidade, e elas trabalhavam numa empresa onde eles estavam me oferecendo uma vaga para me trabalhar, num setor diferente, não no mesmo setor delas, mas num setor diferente, setor de marceneiro. Em Gramado. Em Gramado. Como meu pai é marceneiro, ele era mestre de obra em Gramado, então eu fui para a marcenaria. Trabalhei 4 anos de marceneiro. Naqueles típicos móveis de Gramado? Móveis rústicos, móveis de Gramado. Tradicionais, que tinha uma época em Novo Hamburgo que todas as casas tinham os móveis de Móveis Gramado. rústicos, móveis de Gramado. Inclusive, quando eu abri o Galeto de Itália aqui em Novo Hamburgo, as cadeiras, fui eu e um empregado do meu cunhado, que ele nos deu a oportunidade para nós fazer dentro da fábrica dele. A gente fez as cadeiras e mesa dentro da fábrica dele. Que maravilha. Que viveram alguns anos aquela cadeira. Antigamente era um pouco mais difícil as coisas, né? Então, a gente começou a fazer essas coisas aí. Daí, depois, com o tempo... eu trabalhei lá 4 anos. Em 2 anos que eu estava trabalhando lá, eu tinha a chave da fábrica, a chave do escritório e a chave do carro, onde eu podia ir buscar alguma coisa, levar. Eu tinha essa confiança, adquiri essa confiança. E
Só tinha uma pessoa, quando eu saí de lá, só tinha uma pessoa que ganhava mais do que eu lá nessa empresa. O dono. O dono, o dono e o gerente, e eu que era o... 4 anos de trabalho. Com 4 anos de trabalho, até que me surgiu uma oportunidade de comprar um táxi em Gramado. Gramado, o turismo era forte, então, vou comprar um táxi. Então, ali eu passei mais 4 anos trabalhando em motorista de táxi. Foi onde eu Estamos comentei... falando aí em torno de 40 anos atrás. 30 Isso, e... mais ou menos. Eu comecei a trabalhar de motorista de táxi, eu tinha 18, 19 anos. Então, passou esse tempo trabalhando de motorista de táxi, por isso que eu já conhecia Novo Hamburgo. Conheci Novo Hamburgo. E, então, depois desses 4 Tu ia direto anos... como motorista de táxi e a Porto Alegre algumas vezes? Sim, fazia ia a muito Porto esse Alegre, trajeto, aeroporto. levava, buscava gente. Sim, pegar cliente em Porto Alegre. Meu pai morava do lado do antigo balneário, onde antigamente era só os veinhos que iam se tratar lá, fazer fisioterapia, coisas assim. Então eu conheci muitos casal por eu estar do lado desse hotel, morando ali. E eu dizia para ele, qualquer coisa que vocês precisarem, pode ser qualquer hora, eu estou aqui do lado. Vocês podem me chamar. Então eu fiz muitas amizades, conheci muita gente, conheci gente assim do mundo inteiro lá, trabalhando de motorista de táxi. Mas chegou num ponto também que eu achava que aquilo não era mais viável para mim. E daí que eu comecei num outro ramo, coloquei um motorista no meu carro e comecei num outro ramo. Foi lá para o Gramadense. Aí comecei a trabalhar com comida, Claro, já tinha algum conhecimento da minha avó, que era cozinheira, da minha mãe, que era cozinheira. Nas festas, a minha mãe, minha avó, elas que faziam aquela antiga sopa de capelete no interior. Meu pai era churrasqueiro, então a gente tinha muito conhecimento assim disso aí. Então eu fui lá para o Gramadense, onde eu fiquei mais 2 anos lá no Gramadense. Nunca tinha tido a experiência de trabalhar com comida? Então. Não. Como é que surgiu a oportunidade para ti de ir para o caminhão? Surgiu porque um amigo meu, ele não quis mais. Ele disse, Luiz, tu quer comprar? Eu te faço esse valor aqui, eu te vendo a minha parte. Tá, beleza, eu falei para ele, não tem problema, eu vou abraçar a bronca, Então, ali a gente teve conhecimento... Aí trabalhou mais ou menos que com o táxi, porque o táxi trabalha bastante, né? 4 anos. Mas de horas dia, né? Porque táxi às vezes começa de madrugada e vai até tarde da noite. Na época eu dormia dentro do carro às vezes. Por quê? Era um pouco mais complicado. Para tu conseguir ter um carro novo, era um pouco mais complicado, né? Então, naquela época, a gente só se usava aqueles carros grandes, Opala, Maverick, né? Aqueles carros bem grandes, que era confortável. Mas daí, que nem eu disse, chegou num ponto Mas que dono de restaurante não trabalha muito menos que isso, né? Hã? Dono de restaurante não trabalha muito menos do que isso. Não. E eu tive uma escola muito boa sobre restaurante, que eu tinha um colega que era dono de restaurante lá em Gramado, que existe lá hoje, a Cantina Pastiassuta. Poxa, uma referência, né? Era do hoje falecido Bert. Ele trabalhou de motorista táxi com nós, e eu aprendi muita coisa com ele. E no ramo de gastronomia, daí quando eu entrei lá no Gramadense, que eu comecei aí inventar uma coisa, inventar outra, comida. Claro, a gente tinha 2 cozinheiras lá na época, né? Tinha cozinheira, e fim de semana, quando tinha jogos lá no Gramadense, dava bastante movimento, então a gente contratava algumas pessoas para ajudar lá. E assim foi indo, né? Tu gosta de cozinhar? Eu gosto. O que tu gosta? Quando tu vai pra cozinha, assim, pra ti, pra família, pros amigos, o que tu vai fazer? Depende o que meus amigos... Imagino que não seja exatamente só galeto, assim, né? Não. Deve fugir do galeto. Não, essa parte do galeto é só no galeto de Itália. Mas fora assim, eu sou muito fã de peixe. Eu gosto de fazer peixe. Eu gosto de fazer carne de ovelha. Eu gosto de fazer comida árabe. Opa. Algumas coisas assim diferentes. diferentes. Pode inventar então também, né? Algumas coisas diferentes de comida, assim, principalmente quando eu tenho tempo para fazer uma comida com tempo. Eu adoro fazer. Maravilha. Cozinhar. Ô Luiz, como é que foi essa chegada em Novo Hamburgo, hein?
Bom, então essa Estava chegada... na cidade capital do turismo. Claro que não é, Gramado não era 40 anos atrás, 33 anos atrás, como é hoje, né? Sim. Mas já era muito forte, né? Sim. Então, eu escutando lá no Gramadense umas conversas do pessoal do Mamma Mia, que eles tinham galeteria em Porto Alegre, e eles contando quanto eles ganhavam, quanto sobrava por mês. Aí eu comecei a pensar, eu aqui nesse boteco, eu nunca vou chegar lá, vou ter que inventar um negócio, isso aí também para mim. Aí eu fui a Porto Alegre, fui dar uma olhada lá e não achei aquilo que eu queria lá em Porto Alegre. Não... Bom, como eu conheço Novo Hamburgo, tinha o Nono Mil aí, os gurizadas que eu conhecia tudo. Eu vou almoçar de meio-dia. Cheguei de meio-dia para almoçar no Nono Mil. Então, almoçando ali, eu comecei a observar a clientela, o atendimento, como é que funcionava, como é que era, e aquilo me encantou, me chamou a atenção. E eu pensei assim comigo, estava com um colega meu junto, eu pensei, cara, aqui é o lugar para nós abrir uma galeteria, aqui é o lugar. E 50 metros acima eu achei o prédio onde eu coloquei o Galete Itália. Esse prédio que era do seu Baltazar Castilho, uma pessoa com quem eu tinha conhecimento, tinha amizade. Então... Mas tu não chegou ali sabendo que era a imobiliária dele? Não, eu fui na imobiliária dele. Mas sabia que era dele a imobiliária? Sim, não, eu sabia que era da imobiliária dele e eu pelo endereço, eu cheguei na imobiliária. Não sabia que tinha um prédio ali. Por acaso, caminhando... Por acaso eu passei ali... Tinha deixado o carro na frente? Eu tinha deixado o meu carro na frente, daí quando eu vi, aluga-se imobiliária Castilho, na rua tal, eu disse, eu sei onde é que é. Cheguei lá, a secretária dele me recebeu, perguntou o que eu queria. Eu disse, olha, eu preciso falar com o seu Baltazar. Daí ela passou para o seu Baltazar já mandou eu entrar, senta aqui, o que vão tomar uma água aqui? Tá. Mas o que te traz aqui, meu filho, ele dizia, meu guri? Eu disse, olha, seu Baltazar, eu vi uma oportunidade aqui na cidade de montar um restaurante. E passando na frente da tua loja, me chamou a atenção. Dizia, mas então tu quer montar um restaurante, o quê? Uma galeteria. Daí ele comentou comigo, mas tem uma galeteria logo para lá debaixo ali. Eu digo sim, eu sei que tem, mas eles já compraram um prédio, eu estou sabendo. Eu almocei lá hoje de meio-dia. E eles vão se mudar daí. Daí ele disse, bom, Luiz, o que tu precisar, está tudo na tua mão. Eu tenho engenheiro, eu tenho mão de obra, eu tenho tudo. É só tu me dizer o que tu quer fazer. Não, daí eu falei assim, primeiro eu quero ir lá ver as condições que estão nessa sala, no caso. Daí ele mandou um corretor com nós, abriu a loja, a gente olhou, gostou, a gente botou no papel o que a gente queria fazer. Pouco dinheiro, então tinha a construtora hamburguesa, seu Baltazar disse assim, o que vocês precisavam, vocês podem pegar lá. Beleza. Aí o seu Hélio, que era o engenheiro dele, começou a trabalhar lá dentro. Começou a trabalhar, fazer o que a gente precisava. A gente foi comprando coisas. Aí, como eu trabalhei de marceneiro, já peguei um parceiro lá para nós fazer as cadeiras em mesa, para não ter muito custo. E no dia 8 de março de 88 foi inaugurado o Galeto de Itália em Novo Hamburgo. 33 anos dessa história. 33 anos. Ficou ali mais 25 anos eu fiquei ali, 25, 26 Pois anos. é. Inclusive na inauguração... Depois trouxe teu outro restaurante por endereço? A cantina de Irena? Depois sim. Né? Depois, quando mais tarde, sim. Quando eu construí o novo prédio, daí eu trouxe a cantina para baixo. Já era outro negócio teu ali. Né? Só que daí depois manteve ali... o ponto teu ali, né? Eu fiquei muito tempo ali, mas eu tinha que brigar muito lá na prefeitura porque não tinha faixa nobre.
estacionamento ali. Daí eu consegui que eles conseguissem segurar a faixa nobre. Porque no começo tinha muito lugar sobrando, mas Novo Hamburgo cresceu muito durante esses 20 anos que eu fiquei ali. E eu tinha estacionamento na frente, tudo. Eu pagava, tinha estacionamento e na rua. Mas na época o movimento era enorme, muito. Era tudo ocupado ali, muito né? movimento. Um terreno inteiro só de estacionamento teu. Só de estacionamento. Terreno do lado ali. onde foi imobiliário também. Sim, No fim de sim. semana botava os carros para Sim, dentro. ali E em mais cima, toda na rua. em cima, né? na frente, ali naquela casa também. Pois Eu usava tudo aquilo ali. E não nos tinha dois espaço lados, que inclusive. chega. Hoje não tem estacionamento de um lado, Não, eu acho, hoje né? não tem mais faixa nobre, Dos não tem dois nada. lados, né? Dos dois lados, Fica cheio de muito carro. difícil. Portanto, que 3 tentativas de colocar o restaurante ali, nenhuma deu certo. Hoje não tem. Está fechado lá. É um princípio americano, né? No parking, no business. Não tem estacionamento, não tem negócio. Não adianta. É complicado. Vamos falar desse novo momento. Vamos falar dessa que é a melhor teleentrega da cidade para mim. Já falei, sempre digo isso para o Luiz, enfim. Mas especialmente de um querido restaurante da nossa cidade, nesse momento de pandemia, na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o proprietário do Galeto de Itália, Luiz Stapassola. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o proprietário do Galeto de Itália, Luiz Stapassola, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado lá em Gramado, Serra Parque, em novembro. O calçado se reencontra na Zero Grau. E o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. A gente conversava bastante da trajetória do Luiz, desse início até a chegada do Galeto, depois a abertura desse novo espaço, que já está há muitos anos agora aqui na TAPES, né? Mas a gente viu o Novo Hamburgo mudar, né, Luiz? As pessoas saindo muito menos à noite para jantar. Tu viveu FIMEC, que eu acho que te doía não poder girar 5 vezes o salão numa noite, num almoço. Não conseguia. Tinha o paulista que vinha lá para jantar, eles numa mesa de 4, eles sentavam de 6. Eles só queriam comer aquele galeto, que era uma novidade, que ainda não tinha, que eles não tinham conhecimento que aquilo era um galetinho diferente, o galeto ao primo canto, que a gente chamava, né? Então eles só queriam comer massa, galeto e polenta. Foi assim que começou o começo. Hoje está um pouco diferente. Tu viveu esse mercado do calçado e também, né, Sim, esses dias mais difíceis. Teve muitos altos e baixos, muitos altos e baixos. Hoje, quando eu penso assim, bom, eu devia ter o galeto que eu tenho hoje, 15, 20 anos atrás, com esse espaço que eu tenho. Teria... Seria uma ótima opção.
Ali, às vezes, quando eu estava no antigo prédio, eu não conseguia pegar uma formatura de 100 pessoas, de 50, não podia fazer casamento. Então, hoje, apesar de Novo Hamburgo ter dado uma caída no calçado, as companhias de exportação que tinha, eu trabalhava para 7, 8 companhias de exportação, era uma loucura. A gente só via falar em dólar naquela época, né? Verdade. Não é que nem hoje. Hoje não se vê mais. Verdade. Eu conheci gente do mundo inteiro dentro do Galeto de Itália. Todo mundo que vinha queria conhecer, queria comer esse galeto. Porque era uma coisa que estava começando, né? Aqui em Novo Hamburgo já tinha, mas... E o buffet de salada de vocês sempre foi um ponto assim que as pessoas amam, né? Sim, o buffet de tá salada fora do é ar com a uma pandemia, referência, né? né? Com a Uma pandemia caiu referência, fora, sim, né? por ter vários tipos de queijo, salame, copa, vários frios. Então, agora, com essa pandemia, a gente achou que ficou meio complicado para deixar o Não tem buffet. como, né? Daí a gente tirou fora, mas em breve a gente está programando para voltar Vai de novo voltar. agora. A gente está esperando Porque esse as momento coisas que vai agora voltar. parece que o pessoal está mais animado, estão criando novas ideias, estão pensando mais positivo. E a gente vê que conforme a vacinação vai tendo, os casos vão diminuindo também. E as pessoas estão se expondo mais para sair, porque o pessoal, eu acho que não aguentar mais ficar dentro de casa, né? Ô Luiz, como é que atravessa a pandemia, né? Como é que vocês cruzaram isso? Primeiro que a gente vinha de 5 anos ruins, né, para a economia do Brasil inteiro, né? Já entramos nesse momento assim num ritmo diferente dos outros anos todos que tu viveu, que nós vivemos, né? E aí já com a situação muito difícil. Claro que o dinheiro sempre circulou, mas ele rareia e daí as pessoas diminuem as idas, né? Enfim. Sim. E aí os caras, com a insegurança, as pessoas saindo menos à noite, né? E a pandemia fechou o salão e pronto, onde teu ticket com certeza é muito mais alto, né? Sim. Hoje as pessoas pedem um galeto, custa R$60, come 3 pessoas em casa. Com certeza. Bem servido. Com certeza. E às vezes, claro que não se compara, né? O rodízio é R$60, 60 e poucos reais. É completamente diferente, mas é isso, a conta que a pessoa faz do que cabe no bolso, né? Sim. Como atravessa um momento difícil assim, mantendo qualidade, mantendo o time de trabalho que tu tens também, que são profissionais que estão contigo há tanto tempo. Sim, né? eu diminuí um pouco a minha equipe também, né? Para ter uma contenção de despesa, porque eu passei muito tempo trabalhando só com a teleentrega. Sim. Onde eu tinha 4 motoboy e domingo eu uso 8, 9. Porque aumentou muito com a pandemia, aumentou muito as entregas. A tele aumentou bastante. As tele aumentou bastante. Mas não superou o faturamento que tinha antes. Não chega o faturamento de antes, né? Mas deu para passar o ano. Amém. Eu trabalhei no vermelho o ano da pandemia, eu trabalhei no vermelho, eu não consegui sobrar dinheiro. Trabalhei no vermelho, mesmo com as entregas, tudo, foi um ano muito complicado, foi difícil. Mas aí a gente sempre vai se reinventando, né? Vai se reinventando, daí as coisas as portas também vão se abrindo mais para o cliente que quer uma teleentrega. Então a gente conseguiu investir um pouco mais nas teleentrega, cuidar um pouco mais para poder se manter dentro dessa situação que nós estávamos passando, né? Sim. Então ficou complicado, mas agora hoje assim eu vejo já que a coisa tá bem melhor. Está caminhando para o lugar certo? Está caminhando para o lugar certo, está andando melhor. 2021 já é outro ano. Olha, para mim, depois de maio, foi top. Maio para cá, agora. Maio, junho, julho. O frio acho que ajudou também, né? Mas foi muito bom. Né? O friozinho lá, o povo todo tomando sopa, né? O pessoal adora, tanto na teleentrega também. Estacionamento cheio. Na teleentrega, o pessoal que vem buscar lá. Dá para levar sopa na tele também? Sim. Nunca pedi a sopa na tele. Tem sopa na tele, às vezes tem pessoas que buscam lá, a gente tem uns potinhos já apropriados para a sopa, vai na caixinha
O cliente recebe Do a que sopa em vocês casa. oferecem, o kit está lá bem resolvido, bem montado, né? Um valor muito acessível. Mas tem várias massas que não vão ali, por exemplo, né? Não vai ali a costelinha de porco, né? O xixo. O pessoal pede bastante esses itens a mais, assim? Bom, aí nós temos, a gente tem assim, tem gosto para todos os bolsos, né? Temos, assim, começa pelo rodízio, que daí acompanha todas as massas, né? 4 queijos, carbonara, Giuseppe Verdi, meu Giuseppe preferido. Verde, massa verde com molho branco, alho e óleo. Aí acompanha xixa, acompanha costelinha de porco, coraçãozinho, queijo no espeto. Então esse é o rodízio completo. E aí a pessoa que optar por um mini rodízio, ela vai comer à vontade, galeto, massa, polenta, radite e maionese. Ela vai comer à vontade. É a minha preferida cidade, viu? E aí a gente tem outra opção, tem uns pratos que a pessoa pode escolher com galeto, um tipo de massa, um galeto e uma polenta, uma maionese. E também tem o cardápio à la carte. Se a pessoa chegar lá e dizer assim, eu só quero comer um coraçãozinho e uma porção de maionese, não tem problema. Tá valendo. Tenho cliente que ele vai lá, ele pega uma porção de galeto e uma porção de radite. Dá 25, 30 reais. Mas ele toma um vinho de 70. Ele diz, Luiz, eu só como aquilo que eu gosto. Entendeu? O cara tem esse gosto de tomar a bebida que ele quer e comer aquilo também que ele quer. Eu só quero isso aqui. O que o pessoal mais pede, hein? O que é o Na Real xodó vai casa, na assim? Real vai o rodízio. É o rodízio. Na Real vai o rodízio. E a massa preferida? A massa preferida é 4 queijos. É mesmo. 4 queijos. O torté é 4 queijos e a massa 4 queijos. Isso aí é mortal. Isso aí o pessoal... Ainda hoje de meio-dia eu almocei com o pessoal de Porto Alegre, uns amigos meus. Ele diz, Luiz, olha, tá de parabéns que essa massa, esse torté aí, é muito bom. Maravilha, bom demais conversar contigo, poder contar um pedacinho dessa história, né, que nos... Eu me sinto muito... Acho que o Novo Hamburgo se sente parte do Galeto Itália, né? Acho que tem os clientes que devem estar na terceira geração já te visitando, gente que talvez tenha casado ali dentro, gente que talvez tenha sido batizado ali dentro, que hoje já está indo com um filho ali, sim. né? Eu conheci pessoas que namoraram dentro do Galeto de Itália, casaram, e os filhos deles já vêm com os filhos, tem os netos, A gente é parte da nossa vida, Luiz. Isso é tudo parceria. Mesmo quando eu falo para alguns clientes, quem é que te fornece isso? Quem é que te fornece aquilo? Daí eu digo, o carvão passou de pai para filho. O radite passou de pai para filho. Olha só. O cara da batata, a cebola, é de pai para filho. Então, sabe o que é tu criar umas parcerias onde as duas partes ficam bem? Então, é uma coisa que dura muito, porque as duas partes ganham junto, entendeu? Porque onde um só quer ganhar, não dá certo. Então, quando tem a parceria, eu mantenho essas parcerias com todo mundo. É só olhar os garçons que a gente conhece da vida inteira ali, nem né? a Márcia, que me recebeu lá na imobiliária. Depois de um tempo, ela disse, Luiz, eu já estou cansado, eu não quero mais trabalhar nisso aqui. Eu disse, olha, sabe, quer trabalhar comigo? Daí ela veio trabalhar comigo, está até hoje, fazendo a parte financeira do Galeto. 32 anos a mais. 32 anos. Maravilha. Está fazendo a parte financeira do Galeto. Obrigado pelo carinho com a gente sempre. Obrigado por Eu por que levar agradeço. tanto carinho, porque comida é carinho, né? Cozinhar e servir é carinho, né? Claro. É uma coisa muito boa, assim, eu me sinto assim, uma coisa que eu gosto de fazer, que eu estou ali, além de me dar prazer, ainda estou ganhando um troquinho, né? Que maravilha! A gente sempre vê pessoas diferentes, pessoas novas, às vezes tu nem está mais, esse cara não está mais aqui, daqui um pouco ele aparece. E isso é muito bom, é muito gratificante, a gente poder atender as pessoas, ter o carinho das pessoas, é muito bom, é muito bom. Hoje, numa conversa de peso com esse craque, diretor, proprietário, fundador do Galeto de Itália, Luiz Stapassola. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.